Muito boa tarde, desde a sala de mercados da IG Markets. Vamos então fazer o apanhado da semana, desta semana que termina com uma notícia de rumores sobre um downgrade da S&P a vários países da zona euro, mas já lá iremos. Vamos primeiro começar pelo outro lado do mundo. Portanto, no Japão, as exportações contraíram bastante, contraíram cerca de 8% no mês de dezembro e as importações aumentaram 5,6%. Isto fez com que o Japão passasse a ter uma balança comercial ainda assim positiva, mas muito pequena, na casa dos 34 mil milhões de ienes. No Reino Unido, e vou falando agora mais na Europa, no Reino Unido as exportações também contraíram, mas no entanto não a um ritmo particularmente preocupante. O Banco de Inglaterra, na sua reunião de decisão de taxas, manteve a taxa inalterada nos 0,5%, tal como o montante de compra de dívidas, ou o montante destinado à compra de dívida pública por parte do Banco de Inglaterra, esse montante manteve-se estável também nos 275 mil milhões de libras. Portanto, o Banco de Inglaterra decidiu não aumentar esse montante disponível ou disponibilizado para esse efeito, nem emitir mais moeda no sentido de comprar ainda mais dívida. Parece que, do ponto de vista do banco, é suficiente. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal emitiu o seu Beige Book, portanto um Beige Book que basicamente é um relatório das várias Feds, ou das várias reservas federais de vários estados no país, e o relatório foi um relatório que mostra que a economia está estável, ou que pelo menos apresenta boas condições económicas quer de crescimento. Portanto, o Beige Book notou um aumento, ainda que modesto e moderado, do ritmo de consumo, especialmente na parte do período do Natal, portanto da parte ali na época festiva. As vendas a retalho foram fortes. No entanto, sem ser nesse particular período, de facto as vendas a retalho não foram nada de especial, e no mês passado inclusivamente diminuíram e saíram abaixo do esperado, também é verdade, pressionadas por diminuição do preço da gasolina e também do setor automóvel. Ainda relativamente aos Estados Unidos, os pedidos de subsídio de desemprego acabaram por vir pior do que aquilo que se esperava, e tivemos um resultado nos 400 mil pedidos de subsídio de desemprego. Esperava cerca de 375 mil, e o mercado ficou também um pouco desiludido por causa disso. À partida, isto fará com que a criação de postos de trabalho a que nós assistimos no mês passado seja revista, portanto, em baixa, não é? E que sejam criados menos postos de trabalho. Na Europa foi uma semana bastante conturbada. Tivemos decisão do Banco Central, reunião de taxas do Banco Central Europeu também, em que a decisão foi basicamente não alterar a taxa. A taxa foi mantida pelo Sr. Draghi, pelo Conselho, portanto a 1%. 1% compreende-se porque o Banco Central Europeu tinha reduzido duas vezes a taxa nos últimos 2 meses, portanto 0,25 em cada reunião, em novembro e em dezembro, e também porque o Banco Central Europeu apresentou medidas extraordinárias de apoio ao setor financeiro, nomeadamente a LTRO, a operação de refinanciamento à banca há 3 anos. Foi uma operação sem precedentes, portanto faria algum sentido que o Sr. Draghi quisesse ver quais é que foram no fundo os efeitos que essas operações tiveram. E portanto, na decisão de taxas, na conferência de imprensa, o Sr. Draghi reconheceu que efetivamente a LTRO, essa tal operação de cessância de liquidez, contribuiu para estancar o abrandamento na concessão de crédito. Portanto, não tivemos um congelamento do crédito, que era aquilo que ia acontecer do ponto de vista do BCE caso não se fizesse esta LTRO. No entanto, o Banco Central Europeu salientou aqui vários aspectos que vale a pena sublinhar, nomeadamente o facto da economia estar a decrescer a um ritmo bastante pior, a deteriorar-se a um ritmo bastante pior do que aquilo que o banco antecipou, e que, basicamente, o banco continuava preparado para agir e para suportar ainda mais a economia, caso se justificasse
pela deterioração das condições económicas e basicamente aquilo que isto significa é que o Banco Central Europeu deixou a porta aberta para novos cortes de taxas e, do nosso ponto de vista, à partida fará algum sentido que o banco continue a descer taxas, pelo menos até 0,5%, portanto ainda nos falta 0,5% para atingirmos esse valor e poderá começar já em fevereiro. Tivemos outro aspecto que vale a pena notar na zona euro, que foi um leilão de bilhetes do Tesouro na Alemanha com yields negativas. Basicamente este leilão, e muitos clientes nos perguntaram o que é que isto significava, um leilão com yields negativas, e o que isto significa é que os investidores pagaram para de alguma forma terem o privilégio de emprestar dinheiro à Alemanha há 6 meses. Portanto, não só não recebem, como têm que pagar. Isto traduziu-se numa yield negativa em que os investidores têm que pagar enfim, sensivelmente 0,122% por manterem o dinheiro ou por emprestarem dinheiro ao Tesouro Alemão. Portanto, isto traduz-se também, enfim, é bastante fácil de perceber o que é que isto significa, basicamente receio, muito receio e medo de como as coisas possam evoluir, e a prova disso é o final da semana, que terminou com rumores e com especulações ainda não confirmadas, mas que poderão ser confirmadas ainda ao longo desta sessão. Estamos a gravar isto no final da sessão de sexta-feira e, portanto, ainda se podem confirmar no final desta sessão e mesmo durante o fim de semana que a S&P possa proceder ao downgrade, sobretudo de vários países da zona euro e sobretudo da França, não é? Que terá um impacto bastante negativo, daí o sentimento dos investidores ter sido afetado negativamente. Para a semana, de destacar o facto de segunda-feira ser feriado nos Estados Unidos, portanto, a partir da segunda-feira será um dia com pouca liquidez ou reduzida liquidez e volume. Terça-feira vamos ter o ZU na Alemanha, um indicador de confiança que valerá a pena acompanhar com certeza, e também a inflação na zona euro, a taxa de inflação, que será importante com certeza também acompanhar, em que medida é que a última descida de 3 para 2,8 se vai manter ou mesmo reduzir ainda mais. E na quarta-feira temos um dado importante para a economia norte-americana, nomeadamente a produção industrial, e a semana termina com as Existing Home Sales, portanto dados relativos ao mercado imobiliário norte-americano, que todos sabemos como é importante de acompanhar. Muito obrigado e uma boa semana.